Boa tarde, meu nome é Fátima, eu sou coordenadora tributária aqui do Grupo Estúdio. Vou falar com você sobre regime de tributação, sobre como a escolha do regime impacta na carga tributária. Então, eu vou compartilhar com vocês o nosso material. Se durante a apresentação vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem nos questionar, que nós vamos responder no final da apresentação. Então, falando um pouco sobre como escolher o melhor regime de tributação, é importante salientar que quando a empresa escolhe um regime mais econômico, ela vai desembolsar valores menores com a carga tributária e, por isso, ela vai ter uma melhoria no fluxo de caixa. Os regimes que nós vamos abordar serão o Simples Nacional, lucro presumido, lucro real anual e lucro real trimestral. Então, iniciando com o Simples Nacional, a base legal é a Lei Complementar número 123. A base de cálculo, neste caso, é o faturamento bruto mensal. E as vedações para a opção pelo Simples estão listadas no artigo 17 da Lei Complementar, que nós vamos citar aqui também. Quando surgiu o Simples Nacional, foi com o objetivo de beneficiar as empresas de micro e pequeno porte. Então, para que ocorra o enquadramento, para que a empresa possa optar, as microempresas devem ter receita anual de até R$ 360 mil, e as empresas de pequeno porte devem ter a receita anual entre 360 mil até 4 milhões e 800 mil. O pagamento dos tributos no Simples Nacional, eles ocorrem via DASNE. Então, na DASNE ficam todos os tributos incidentes sobre a atividade, que são imposto de renda, CSLL, COFINS, PIS, INSS patronal, IPI, ICMS e ISS. Claro que depende da atividade para estar dentro da DASNE cada um desses tributos. Quanto à forma de cálculo, ocorre o enquadramento dentro das faixas de tributação expostas na legislação que estão no anexo do 1 ao 5, na mesma Lei Complementar número 123. Esses anexos, eles variam conforme a atividade. Então, é feito um enquadramento com base nos últimos 12 meses para saber em qual faixa que a empresa será enquadrada. É importante salientar que, conforme o artigo 13, aqui dessa mesma lei complementar, o ICMS e o ISS, para as empresas que faturarem durante o ano mais que 3 milhões e 600 mil, eles serão pagos fora da DASNE. Então, a empresa continua no Simples Nacional, mas pagará separadamente esses tributos. Como exemplo, então, de alguns anexos, aqui em tela nós temos o anexo 1, para atividade de comércio. Então, vocês podem visualizar que vai da primeira faixa até a sexta, com base nos faturamentos. Então, a alíquota ela vai de 4% até 19%, sendo que no 19% a empresa vai deduzir o maior valor, aqui neste caso de 378 mil. O anexo 2, que é para a indústria, que aumenta um pouco a alíquota quando comparado ao comércio. Então, a alíquota inicia em 4,5% na primeira faixa, indo até 30% na sexta faixa, e aí deduzindo R$ 720 mil. E no anexo 3, nós teremos locação e serviços. A primeira faixa, ela já começa maior do que o comércio e a indústria, então em 6%. E a última faixa vai a 33%, deduzindo 648 mil. Nós incluímos exemplos de cálculos aqui, primeiramente para a atividade de comércio. Então, para uma empresa que fature 2 milhões e 800 mil durante o ano, ela estará na quinta faixa daquele anexo 1 de comércio. Então, a alíquota, neste caso, será de 14,3%, e a empresa vai deduzir 87.300. Então, nós vamos chegar a uma alíquota efetiva, que eu vou demonstrar aqui abaixo, a distribuição. Então, aqui neste cálculo, nós vamos multiplicar o faturamento do ano, vezes os 14,3%, menos os 87 mil que a empresa pode deduzir, dividido por este mesmo faturamento anual. E a alíquota efetiva será de 11,18%. Esses 11,18% serão divididos, conforme este segundo passo da segregação da alíquota. Então, 0,61% vai para imposto de renda, 0,39% para CSLL,
1,42% para COFINS, 0,31% para PIS, 4,7% para CPP e o ICMS, que é 3,75%. No caso deste exemplo, a empresa teria carga tributária durante o ano de R$ 313.040. É importante salientar que nós estamos demonstrando exemplos para o cálculo anual, né? Então, é a carga de todo o ano aqui exposta. Agora, o mesmo cálculo, mas para uma empresa que tenha como atividade indústria, como ela tem esse faturamento de R$ 2.800.000, ela permanece na quinta faixa, mas aqui a alíquota passa para 14,7% e a empresa vai deduzir R$ 85.500. Então, nós vamos chegar à alíquota efetiva de 11,65%, um pouco maior do que o comércio. E após a segregação aqui na repartição dos tributos, a carga tributária será de R$ 326.200. No nosso exemplo de serviços, com o mesmo faturamento, então a empresa faturando R$ 2.800.000 durante o ano, ela vai estar no anexo 3 de serviços, mas aqui com a alíquota de 21%, e ela vai deduzir R$ 125.640. A alíquota efetiva neste caso será de 16,5%. Porém, aqui para a atividade de serviços, a Lei Complementar número 123, ela estipula que quando passar de 14,92% a alíquota efetiva, essa alíquota ela será dividida entre imposto de renda, CSLL, COFINS, PIS e CPP. O ISS ele será separadamente, ou seja, ele vai somar aquela alíquota efetiva. Então, aqui neste caso, a empresa ela vai pagar os 16,5% de alíquota efetiva, mais 5% de ISS. Então, a alíquota total da empresa sobre o faturamento será de 21,51%, porque ela passou dos 14,92% estipulados na legislação. Aqui, então, a carga tributária daquela mesma empresa com faturamento de R$ 2.800.000 durante o ano será de R$ 602.360. Então, aumentou bastante quando comparado ao primeiro exemplo, que era de comércio. Quanto aos impedimentos para optar pelo Simples Nacional, a pessoa jurídica ela não pode ter no seu capital social outras empresas, não pode ser composto capital social por pessoas jurídicas, não pode ser filial de pessoa jurídica do exterior, ela não pode ter no seu capital social pessoa física sócia de outra empresa, optante pelo Simples Nacional, com receita bruta das duas empresas somadas, passando de R$ 4.800.000 durante o ano. Ela não pode ter um sócio com participação de acima de 10% de outra pessoa jurídica, não incluída no Simples, se as duas receitas passarem de R$ 4.800.000. Também não pode ter sócio ou titular como administrador ou equiparado de outras pessoas jurídicas com receita bruta ultrapassando de R$ 4.800.000 quando somadas. Não pode ter participação no capital de outra pessoa jurídica. Também não pode ter uma atividade, não pode ser cooperativa, não pode ser sociedades constituídas por ações. E algumas atividades que não podem também optar pelo regime são bancos e corretoras, produtoras, no caso, indústria, ou empresas que vendem no atacado cigarros, que vendam bebidas como refrigerantes, ou ainda indústria e comércio no atacado de bebidas alcoólicas, exceto micro cervejarias. Atividades de locação de imóveis próprios também não podem optar pelo Simples. Aqui são alguns exemplos de impedimentos, mas são os mais usuais. Agora nós vamos falar sobre o lucro presumido. A base legal são os artigos 587 a 594 do Regulamento do Imposto de Renda, então do Decreto 9.580. A base de cálculo para o lucro presumido é a presunção sobre o faturamento bruto mensal. Essa base de cálculo é para o imposto de renda e para a CSLL. As vedações para optar por esse regime estão no artigo 14 da Lei 9.718. Então, para optar pelo lucro presumido, a empresa pode faturar no máximo 78 milhões durante o ano. As presunções para o imposto de renda. Então, é 8% para as atividades de comércio,
para indústria, para transporte de carga e para serviços hospitalares, 16% para serviços de transporte, exceto de cargas, e 32% para serviços em geral. As presunções para a CSLL. Então, é 12% para comércio, para indústria, para transporte de carga e para serviços hospitalares, e 32% para serviços em geral. Então, aqui ocorrerá a presunção sobre o lucro da empresa para após aplicar as alíquotas de imposto de renda e de CSLL. Lembrando que o PIS e COFINS aqui no lucro presumido, eles são cumulativos, então a alíquota é de 0,65% para PIS e 3% para COFINS. Como exemplo, nós vamos incluir a mesma empresa que foi apresentada antes para o Simples Nacional, aqui com atividade de comércio. Então, um faturamento de 2.800.000 durante o ano. Então, primeiramente, o cálculo de imposto de renda. Multiplicamos os 2.800.000 por 8%, que é a presunção, e depois multiplicamos pela alíquota do imposto de renda, que é 15%. Então, o valor total do imposto de renda é de R$ 33.600. A CSLL, nós multiplicamos 2.800.000 por 12%, que é a presunção, e depois aplicamos a alíquota de 9%, chegando a R$ 30.240. O PIS foi aplicado diretamente 0,65% sobre os 2.800.000, chegando a R$ 18.200, e a COFINS foi multiplicado os 2.800.000 por 3%, chegando a R$ 84.000. Essa empresa, considerando apenas esses tributos, já chega à carga tributária de R$ 166.040. Como essa empresa é um comércio, ela teria ainda o ICMS e o INSS. Considerando que a alíquota para ICMS do que ela comercializa seja de 18%, após uma tomada de créditos, aqui no nosso exemplo, a empresa teria, em média, 250.000 de custo apenas com ICMS. Então, somando com aquele custo de PIS, COFINS, imposto de renda, CSLL, mais o INSS, essa empresa certamente teria uma carga maior no lucro presumido do que no Simples Nacional. Aqui, com o mesmo faturamento, mas agora para serviços, então, o imposto de renda, nós vamos calcular multiplicando os 2.800.000 por 32%, que é a presunção, vezes 15% a alíquota de imposto de renda, mais 10% de adicional, porque aqui a margem de lucro, ela ficaria acima de 240.000 anuais. Então, o imposto de renda chegaria a R$ 200.000. A CSLL, considerando os 2.800.000 vezes 32% da projeção, vezes 9%, nós chegamos aos 80.640. O PIS e a COFINS, apenas aplicamos o 0,65% e os 3% sobre o faturamento, chegando a 18.200 o PIS e 84.000 o COFINS. E aqui o ISS, me desculpem, multiplicando os 2.800.000 por 5%, chegando a 140.000. Considerando apenas esses tributos, nós já temos 522.840. Como é uma prestação de serviço, a empresa provavelmente terá um custo alto de folha de pagamento. Então, se essa empresa que fatura 2.800.000 tiver um custo de folha de pagamento de 800.000 anualmente, aplicando as alíquotas de 20% de contribuição patronal, 5,8% de terceiros e 3% de ratio ajustado, nós teremos um acréscimo de INSS de 230.000. Então, somando os 522.000 acima da tabela com os 230 de INSS, a carga tributária total será de 753.240. Então, aqui, comparando com a empresa que estava no Simples, a empresa já teria uma carga maior em 150.000. Né? Essa seria a diferença quando comparado ao Simples Nacional para essa empresa prestadora de serviço com faturamento de 2.800.000. Quanto às vedações para optar pelo lucro presumido, são atividades como bancos comerciais, cooperativas de crédito, as empresas que faturem mais do que 78 milhões durante o ano, que tiverem lucros ou rendimentos oriundos do exterior, que tenham efetuado pagamento mensal pelo regime de estimativa e que explorem atividades de securitização de créditos imobiliários, financeiros e de agronegócio. Agora, falando sobre o lucro real,
A base legal são os artigos 217 a 230 e 251 a 261 do Regulamento do Imposto de Renda, então o Decreto 9.580, e o artigo 14 da Lei 9.718. O lucro real é o lucro líquido do período após adições e exclusões. Tá? Então, aqui o imposto de renda e a CSLL, eles serão calculados sobre o lucro que a empresa realmente tiver durante o período de apuração. Os ajustes que são realizados nesse lucro, eles ficam no LALUR, que é o livro de apuração do lucro real. Lembrando que quando a empresa opta pelo lucro real, se ela tiver prejuízo fiscal em algum período, ela pode compensar esse prejuízo nos próximos, reduzindo em 30% a base de cálculo. Portanto, aqui no lucro real, quanto menor for a margem de lucro da empresa, menor vai ser o valor do imposto de renda e da CSLL. Então, a empresa deve buscar controlar com exatidão os custos e despesas e lembrar que ela pode utilizar algumas ferramentas também de redução, como perdas com clientes incobráveis, que é uma despesa financeira que ela vai lançar no resultado, manter as depreciações do imobilizado com a taxa máxima permitida pela legislação, juros sobre capital próprio, que é uma forma de remunerar o sócio e também diminuir o resultado da pessoa jurídica, também deduções aqui como o PAT ou o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, que são deduções para o imposto de renda. A apuração do lucro real ela pode ser realizada quando for lucro real anual, com base em estimativas mensais, onde as estimativas são as mesmas expostas no lucro presumido, ou mediante antecipação mensal, com um balancete de redução e suspensão. Quando for lucro real trimestral, a empresa vai realizar as apurações sempre no final de cada trimestre, então 31 de março, 30 de junho, de setembro e 31 de dezembro. Aqui também a empresa, quando tiver prejuízo em um trimestre, pode compensar esse prejuízo, mas sempre limitando a 30% do lucro nos próximos períodos. No lucro real, a alíquota de PIS e COFINS aumenta para 1,65% e 7,6%. Então, aqui é 153% superior ao lucro presumido, ou seja, ao critério cumulativo. Porém, é possível a tomada de créditos, com custos e despesas, né, conforme a legislação. São exemplos de tomada de crédito: bens adquiridos para revenda, bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviço e na produção, aluguéis de prédios e de máquinas de pessoas jurídicas e energia elétrica. Então, aqui, para que o PIS e COFINS reduza, é importante que a empresa tenha bastante crédito, né? Então, bastante despesa e custo classificados como créditos conforme a legislação. Para que uma empresa no lucro real pague o PIS e COFINS aproximadamente ao que ela pagaria no lucro presumido, ou seja, lá com a alíquota de 0,65% e 3% de COFINS, ela precisa ter aproximadamente 60% da sua receita com custos e despesas geradoras de créditos. Eu vou citar um exemplo agora. Uma empresa que, então, essa que fatura 2.800.000, quando ela multiplica pela alíquota do PIS de 1,65%, ela terá a despesa do PIS de 46.200. Então, aqui no nosso exemplo, ela vai ter o custo com direito a crédito de R$ 1.696. Multiplicando esse valor por 1,65, ela vai ter o crédito de R$ 27.997. Diminuindo esses 46 mil de débito, diminuindo os 27 desses 46 mil, nós temos 18.202 de PIS aqui, que a empresa pagaria. Sendo que lá no lucro presumido, na apuração cumulativa, ela gerou a pagar R$ 18.200. No COFINS, então, aplicando a alíquota de 7,6% sobre o faturamento de 2.800.000, a empresa pagaria 212 mil, mas como ela teria tomada de crédito com base no 1.696.000, ela geraria 128 mil de crédito. Então, diminuindo 128 mil dos 212, a empresa teria carga de 83.843 de COFINS. Então, aqui no lucro real, se ela tivesse todo esse crédito, ela pagaria um pouco menos do que no lucro presumido, porque lá no lucro presumido ela pagou 84 mil de COFINS. Algumas atividades, elas permanecem
cumulativas, mesmo quando a empresa opta pelo lucro real. Então, neste caso, permanece a alíquota de 0,65% e 3%. São atividades como serviços clínicos, escolas, construção civil, vendas de pedras e areias britadas, transporte coletivo de passageiros, prestação de serviços das empresas de call center, prestação de serviços de agências de viagem, imobiliárias e sociedades cooperativas. Como exemplo, nós estamos demonstrando uma empresa que apurou prejuízo no final do período. Então, essa empresa ela não teria que pagar nenhum valor de imposto de renda, nem de CSLL. Caso durante o ano, durante o período de apuração, ela tenha pago algum valor por estimativa, todo esse valor pago no imposto de renda e CSLL, a empresa poderá recuperar. O PIS e o COFINS são os mesmos valores demonstrados anteriormente, então a empresa pagaria aqui R$ 18.202 de PIS e R$ 83.843 de COFINS. Considerando esses 4 tributos, a empresa pagaria R$ 102.046. Eu estou expondo esses 4 tributos porque são onde a empresa teria diferença entre o lucro real e o lucro presumido. Além desses, claro, a empresa teria, neste caso, como é um comércio, mais o ICMS, que no nosso exemplo chegaria a 250 mil, e mais o INSS. Então, neste caso, a empresa ela pagaria um valor menor no lucro real quando comparado ao lucro presumido, mas o Simples Nacional ele ainda é o mais econômico dos 3 regimes. Quanto ao momento de opção pelo regime, a opção ela deve ser realizada no início do ano calendário. O Simples Nacional, a empresa pode optar somente até o último dia útil de janeiro. Após essa data, a empresa pode optar pelo lucro real ou pelo lucro presumido. No momento que a empresa realizar o pagamento da DARF, da primeira cota do tributo, a opção pelo regime ela é irretratável durante todo o período. Então, se a empresa optar por um regime no início do ano, ela não poderá mudar de regime no decorrer do ano, mesmo verificando que seria mais econômico ela estar em outro regime. Então, é importante salientar que nós não falamos aqui sobre atividades que tenham alíquota zero de PIS ou monofásico, entre outros casos de redução tributária, porque existem muitas atividades, né? Não há uma receita específica para a escolha do regime, então é necessário sempre um estudo minucioso da atividade da empresa, das receitas, dos custos e da margem de lucro para realizar a opção do regime tributário mais econômico. E nós realizamos esse estudo aqui no Grupo Estúdio. Então, eu agradeço a atenção de todos e nós vamos verificar se houve alguma dúvida para poder auxiliá-los. Nós verificamos que não houve nenhuma dúvida durante a apresentação, então vamos encerrar o webinar. Obrigada mais uma vez.